Uma ótima noite para quem está chegando aí. Seja bem-vinda, seja bem-vindo aqui no canal da FSA Perfumes Naturais para mais um dos episódios das nossas conversas perfumadas. Então, eu vou aguardando vocês chegando aí. Boa noite, Maria Célia, tudo bom? Boa noite para todo mundo que está chegando aí. E sejam bem-vindos também quem está chegando depois, porque eu sei que tem gente que vai assistir depois a gravação. Esse, então, é um dos episódios das nossas conversas perfumadas. Essa é uma série de aulas que a gente tem aqui na FSA, onde eu trato com vocês de temas que são relevantes para quem quer aprender perfumaria natural independente. Então, esse é o grande objetivo da série Conversas Perfumadas. É um espaço para a gente oferecer conhecimento para quem tem interesse em aprender de verdade a perfumaria natural. Então, primeiro, então, eu sei que tem sempre alguém que não me conhece, então é sempre importante a gente se apresentar. O meu nome é Elton, eu sou farmacêutico de formação, perfumista também, e sou especialista em perfumaria natural, sou o criador aqui desse canal, a FSA Perfumes Naturais, que é uma escola de perfumes online, focada tanto em oferecer aperfeiçoamento e formação para quem quer aprender a perfumaria independente de base natural. A formação ela é oferecida com o curso Aprendiz de Perfumista, que muito em breve as inscrições vão ser abertas, e o aperfeiçoamento é feito com aulas temáticas. Atualmente eu estou concentrado em famílias clássicas de perfumes, já falei do Fougère, do Chypre e dos Ambarados, e o próximo tema, que vai ser mês que vem, são as águas de colônia, já para vocês saberem. E essa nossa conversa de hoje, ela também é um aquecimento para a Jornada da Perfumaria Natural Independente, que é um evento que vai ter semana que vem, uma série de aulas, 3 aulas, que eu estou preparando com muito carinho para vocês, para quem quer aprender a criar perfume natural de forma autêntica e independente, trazendo aí um equilíbrio entre técnica e inspiração. Se você ainda não se inscreveu, não perde tempo, a inscrição é gratuita, o evento é gratuito também, a inscrição é feita no link da bio. Tiago, seja bem-vindo, Jaci, todo mundo que está chegando aí, tá? E o nosso tema de hoje, então, ele na verdade, ele é uma derivação dos assuntos de semana passada e também preparação para essa jornada da semana que vem. O tema de hoje eu intitulei como Desafios na Criação Independente de Perfumes. É sobre isso que eu quero trazer um pouco de reflexão, de conhecimento para vocês hoje. Vai ser muito interessante, depois, inclusive no final, eu quero abrir um pouco para ouvir vocês. A gente vai então passar por alguns pontos, eu sempre gosto de falar no início para você entender o que a gente vai trazer aqui. Primeiro eu quero falar com você como que eu cheguei nessa conclusão desse tema, por que eu quis falar desse tema. Depois eu quero te falar algumas coisas por que falar de desafios é importante e o que as pessoas normalmente confundem com relação a isso. E aí, hoje eu vou ser bem direto. A gente vai mergulhar nessa coisa dos desafios. Eu vou falar de 9 desafios diferentes e eu vou conversar, eu não vou só falar do desafio, eu vou falar um pouco de possíveis soluções para esse desafio. Esse é o nosso fio condutor da noite de hoje. Então, como foi que eu cheguei nessa conclusão de falar desse tema? Por que eu quis falar desse tema? Tem muitos temas dentro da perfumaria, mas por que eu estou falando de desafios? Semana passada eu falei de pilares da perfumaria natural independente. Hoje eu estou falando de desafios que a gente encontra no caminho. Eu resolvi falar disso não apenas pelo fato de ser uma preparação para a semana que vem, mas também dentro da abordagem que eu trabalho na FSA, que é a criação independente de perfumes de base natural. É uma área que tem desafios, e eu não apenas vi isso e vejo na minha experiência própria, mas também com os meus alunos, tanto atualmente do aprendiz e das aulas de aperfeiçoamento, mas também alunos de outros cursos como a mentoria, o curso de tinturas,
E também, normalmente, de vez em quando, eu lanço alguns questionários para os meus seguidores, para as pessoas que acompanham o trabalho, e eu analiso essas respostas com cuidado, exatamente para poder produzir as aulas aqui, as conversas perfumadas e outras coisas. E eu comecei a notar, uma das perguntas que eu faço é exatamente sobre os desafios que a pessoa vive nessa criação de perfumes naturais. Eu comecei a notar algumas coisas, alguns padrões, e eu quero trazer isso. Então a história é essa, do porquê de eu estar falando disso para vocês. Aliás, eu já quero deixar para vocês que estão me vendo aí, possam escrever enquanto eu vou falando, eu não cheguei ainda no tema principal. Para você que está me vendo, eu vou pedir para você falar um só, tá? Porque eu sei que tem mais de um. Para você, em poucas palavras, o que é para você um grande desafio na criação independente de perfumes? Coloca aí para mim, que eu vou, ao longo daqui da minha explicação, eu consigo ler aqui. Primeiro ponto é isso, então. Desafio parece aquela coisa que desanima a gente. Não necessariamente, depende do modo como a gente encara. Por que é importante falar de desafios? Falar de desafios é importante por dois aspectos que eu quero destacar. Quando a gente tem um primeiro contato com esse universo da criação de perfumes naturais, a gente se encanta muito. Principalmente se até então a gente não conheceu um óleo essencial, um absoluto. Os cheiros da paleta natural são maravilhosos, complexos, bonitos, extremamente interessantes. Então a gente encanta muito. E a ideia de criar um perfume, ela é muito encantadora também. Muita gente, às vezes eu conto que dou aula de perfumaria, a pessoa regala um olho assim, nossa, mas isso é possível? E isso a gente agradece muito a cultura, que vem dizer que isso está muito reservado a pessoas muito, muito selecionadas e tal. A gente encanta, então, com esse universo da criação, mas a gente precisa entender que há desafios, e não é uma exclusividade da perfumaria. Desafios existem em qualquer arte, em qualquer caminho que a gente decida fazer, a gente vai ter desafios, por mais que a gente goste. Normalmente, quando a gente gosta muito, esses desafios a gente consegue enfrentá-los de uma maneira mais tranquila. Não sei como é o seu caso. Mas por que então que a gente precisa pensar em desafios? Eu destaquei duas coisas. A primeira delas é dar uma chamada para colocar os pés no chão. Às vezes a gente, ai meu Deus, eu vou criar um perfume, e aí começa a fazer um tanto de coisa desembestado e às vezes não se preocupa com aspectos que são importantes, como técnicas de combinação de notas, ou questões de segurança, ou fontes para poder aprender direito. Aí a pessoa vai, se frustra, acha que não é para ela, coisas dessa natureza. A primeira coisa de entender os desafios é colocar os pés no chão, de entender que é uma área, a perfumaria então é uma área extremamente complexa. Ela tem coisa de arte, ela tem coisa de técnica, de ciência, de memória. É assim mesmo, e isso não é um problema. Mas a gente tem que entender, olha, tem desafios, é maravilhoso? Com certeza. A gente quer fazer isso para o resto da vida? Mais com certeza ainda. Mas a gente precisa entender que existem desafios. Então esse pé no chão é o primeiro ponto. A partir do momento que você entende a realidade, você fazer uma evolução de maneira mais assertiva no seu caminho. Porque às vezes é melhor você dar passos de forma mais lenta, mas passos consistentes que você não vai ter que ficar voltando, do que você sair correndo desesperadamente e depois ter que voltar porque viu que um tanto de coisa você deixou para trás. Por isso, então, é tão importante entender os desafios da perfumaria natural independente. Eu vou só ver o que o pessoal respondeu aqui. Maria Célia colocou que um grande desafio para ela é escolher as notas e combiná-las, são tantas opções. De fato,
esse é um desafio que a gente tem. Quanto maior a paleta, maior é esse desafio. A Jaci está colocando que é conquistar o público para este nicho. Desafio para ela é animador, ainda mais quando consigo passar e finalizar os desafios. Essa é uma forma de ver os desafios muito interessante, muito positiva. A gente vê como uma forma de aperfeiçoamento mesmo, de quando a gente vence esse desafio, esse retorno que traz para a gente, em vários sentidos. Então, obrigado por vocês me responderem aí. São desafios mesmo. Esses dois desafios que vocês falaram, essa coisa de conquistar o público e de combinar notas, são desafios. Inclusive, eu vou falar deles, tá na minha lista dos 9 que eu vou trazer. Então, o que as pessoas confundem, inclusive dá para aproveitar isso que a Jaci falou aqui, de ser animador, o desafio de um ponto de vista animador. Uma coisa que as pessoas confundem, já deve ter dado um pouco para entender pelo que eu estava falando antes, é que o desafio, ele não é... Desafio é para vencer, desafio não é para travar. Inclusive, desafio ele acaba sendo um grande balizador de quem realmente quer fazer perfumaria. Porque a perfumaria vai ter desafios, isso aí pode ter certeza. Aí se você não está disposta, não está disposto a enfrentar e vencer esses desafios, aí você, na verdade, acaba sendo um balizador para ver se talvez você realmente quer esse caminho. Porque, na verdade, qualquer caminho que a gente escolhe, quando a gente quer mesmo seguir por esse caminho, a gente se motiva a vencer, porque aquilo ali é muito importante para a gente e nos faz atravessar esses desafios, tá bom? Então, isso é uma coisa que as pessoas costumam confundir. Tem desafio disso, daquilo outro. Eu vou falar de 9 desafios hoje e tem muito mais. Isso não é para desanimar, isso é para poder colocar o pé no chão e entender. Tem desafio, esses aqui são alguns deles, mas eles são perfeitamente ultrapassáveis. Dá para fazer, dá para ultrapassar. É isso que vocês têm que entender quando eu falo de desafio. Por isso que eu quis falar disso antes de falar dos desafios. Ter desafio? Tem. A gente consegue vencer? Consegue. Relaxa. E será que a gente consegue categorizar os desafios? Eu adoro classificações e categorizações porque elas ajudam a raciocinar, a organizar o raciocínio. E aí eu coloquei aqui 3 classes de desafios que a gente pode enfrentar. Esses 9 que eu vou trazer, eles fazem parte dessas classes em mais ou menor número, como eu vou falar mais. Os desafios, eles se agrupam, essa é uma coisa que eu estou propondo para vocês. Os desafios na criação independente de perfumes, eles se agrupam em 3 categorias que eu estou mencionando aqui. Os desafios ligados a quem cria, os desafios ligados ao processo e os desafios ligados ao produto depois de pronto. Desafios ligados a quem cria, por exemplo, você se sentir inseguro ou incapaz de criar o seu próprio perfume. É um desafio que está na gente, o criador. Um exemplo de desafio ligado ao processo, esse tem vários exemplos. Mas um desafio, aproveitando os comentários aqui de vocês, é as estratégias de combinação de notas. Seleção e combinação de notas é um desafio ligado a processo. Ligado a processo e também ligado ao criador, quando a pessoa ela não acredita que é capaz de fazer aquilo ou não usa nenhum caminho de criação bem estabelecido e se confunde no meio daquilo ali. Mas, de uma maneira geral, eu estou colocando aqui dentro como um exemplo de desafio ligado a processo. E desafio ligado a produto, eu vou aproveitar o outro comentário que foi feito aqui. Essa coisa de agradar o público deste nicho, ou talvez atrair pessoas para este nicho. É um desafio ligado ao produto depois de pronto. Deu para entender, gente? Fala aí para mim. Se deu para entender, vocês falam aí, e se não deu para entender alguma coisa, vocês perguntam de novo. No final eu vou abrir também um tempinho para vocês perguntarem alguma coisa dentro desse tema.
bom? A minha proposta, então, é trazer para vocês uma reflexão sobre 9 desafios que a gente tem dentro da criação independente de perfumes. E eu não separei eles de uma forma toda bonitinha, regularzinha, não. Eu vou falando deles e tentando relacionar um pouco quanto a essas 3 categorias. E a minha proposta é trazer para vocês, olha, o desafio ele é caracterizado por isso. E o que a gente poderia fazer para vencer esse desafio? É assim que é a dinâmica. Tá, tô vendo que deu para entender. Obrigado pela resposta, Maria Célia. O primeiro desafio é o seguinte. O primeiro desafio na criação independente de perfumes é o acesso a matérias-primas. Aí eu não sei se vocês já viveram ou vivem isso. É uma coisa que eu já vi assim... Eu vejo acontecer o tempo todo, comigo e com várias pessoas. Tá bom? Esse é o primeiro desafio. Acesso a matérias-primas. Mas o que eu quero dizer com isso? Acesso, por exemplo, em termos de portfólio. E aí eu vou exemplificar para ficar mais fácil. Isolado natural é um tipo de matéria-prima natural bem recente, extremamente interessante para usar numa criação, mas que, por exemplo, aqui no Brasil... eu vi umas 3 ou 4 empresas que têm isolado natural. Então isso é questão de acesso. Fora do Brasil a gente tem muitas empresas que têm isolado natural. Aqui nem tanto. Isso é um problema, é um desafio, porque às vezes a gente não pode ter determinadas matérias-primas, especialmente quem quer se manter dentro do 100% natural. Tem a opção de quem trabalha com químico aromático, para essas pessoas isso não é uma questão. Mas quando a gente está falando de 100% natural, esse acesso, por exemplo, a isolados naturais é um desafio real. E não necessariamente a isolado natural, tem determinadas matérias-primas. Tem um óleo essencial, por exemplo, que eu gosto muito, que é o da madeira do Sião, que há muitos meses eu não encontro em nenhum portfólio daqui do nosso país. Esse é um desafio de acesso. Imagina se eu tivesse criado um perfume com esse óleo essencial, como que eu estava travado. Isso tudo a gente precisa ter ciência para poder encontrar caminhos. Esse acesso, primeiro, em termos de portfólio. Segundo, é preço. Matéria-prima natural, elas têm normalmente um valor mais elevado. Eu acredito que vocês já tenham visto isso. Isso é um desafio de acesso. A Jaci está comentando aqui que deu para entender, sim, são várias camadas de desafio do início até o consumidor. É isso mesmo. É bem enquanto a gente que cria até a outra pessoa que está na outra ponta e tudo que a gente tem no caminho. O acesso às matérias-primas é um desses desafios. E aí, um outro aspecto desse acesso é a questão da escolha de bons fornecedores. Essa é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade. Como é que eu escolho um bom fornecedor? Começa com a pessoa nem sabendo onde compra matéria-prima para perfumaria natural. Para essas pessoas, eu sempre falo o que eu falo para todo mundo, que é o seguinte: matéria-prima natural, aqui no nosso país principalmente, a gente vai encontrar em fornecedores de aromaterapia. Não tem complicação. A gente vai procurar principalmente em fornecedores de aromaterapia, que são aqueles que têm os maiores portfólios desse tipo de matéria-prima. Tem fornecedor de químico aromático que tem matéria-prima natural no portfólio? Tem, e você pode procurar também, mas com mais facilidade. E um outro ponto, com mais informação da minha experiência até hoje, é nos fornecedores de aromaterapia. Tiago está colocando que a cotação é em dólar. Sim, sim. O que traz desafios, principalmente na questão da conversão. E outra coisa, se a gente, por exemplo, vai comprar produto fora do Brasil, a gente tem ainda a questão dos impostos, o que pode encarecer demais a matéria-prima. O que também vai ter questão de disponibilidade, ainda mais em outro país, o tempo todo de chegar aqui, enfim. Tudo isso está ligado a acesso a matérias-primas. Tome cuidado, então, soluções. Primeira coisa, tente escolher bons fornecedores.
E uma das melhores orientações que eu dou para isso, a Maria Célia está aqui, ela é minha aluna do Aprendiz Perfumista, ela vai poder dizer isso muito bem. Uma das coisas que eu mais falo é o seguinte: procure fornecedores com riqueza de informação. E se tiver cromatografia gasosa, então melhor ainda. A cromatografia, ela é uma análise cara e nem todo fornecedor tem, às vezes, num primeiro momento, condição de oferecer isso. Isso não diz nada da qualidade, não quer dizer que é um fornecedor ruim, tá? Mas tem outras informações que são básicas e quanto mais informação aquele fornecedor tiver, conta muito ponto, porque a gente precisa de algumas informações. Eu já vi casos que está lá escrito óleo essencial de alecrim e pronto. Isso não é riqueza de informação. Parte da planta, se tem quimiotipo é uma coisa legal, método de obtenção, nome científico, tudo isso vai contribuindo para a qualidade desse fornecedor. Isso é uma orientação que eu daria para vocês. Agora, questão de acesso, a gente tem, por exemplo, que aí é um movimento mais amplo, gente. Não é só eu, não é só você. Não são poucas pessoas fazendo, é muita gente fazendo. Procurando, perguntando para os fornecedores, por exemplo, opção de lotes menores de isolado natural, que às vezes o lote é muito grande, 100 ml, 200 ml, para quem está querendo testar uma nota, isso nem vale a pena, mesmo com um preço bom, não vale a pena, porque é uma quantidade muito grande, você vai perder isso ao longo do tempo. Opções de desconto, às vezes compras em quantidades menores, compras em atacado, tudo isso vai ajudar a questão do acesso à matéria-prima. No exterior, de fato, a gente vai lidar com a questão dos impostos. É uma coisa que você pode escolher fazer, mas isso não tem muito como a gente resolver numa esfera mais, pelo menos a curto prazo, tá bom? Pelo menos a curto prazo a gente não consegue pensar numa resolução disso fácil. Mas a gente pode ir pensando em alternativas. Você, por exemplo, fornecedores nacionais que muitas vezes vão ter matérias-primas num valor mais acessível, com uma qualidade excelente, coisas desse tipo a gente pode pensar para poder melhorar esse desafio do acesso às matérias-primas. Espero que tenha trazido um pouco de luz para vocês aí nesse primeiro desafio. O segundo desafio, ele também é ligado à matéria-prima, mas um pouco também ao processo, que é a segurança. Por que a segurança é um desafio? Primeiro, porque a segurança é um tema complexo de se entender e de obter informações. É claro que, por exemplo, quando a gente tem um livro especializado no tema, a gente às vezes tem um capítulo sobre segurança, cursos de perfumaria, a gente tem aula de segurança, mas a segurança, ela é sim um tema complexo, a gente não pode negar. Algumas pessoas consideram esse tema chato, o que torna ele mais desafiador ainda. Eu não posso opinar sobre isso porque eu gosto de entender sobre segurança. Para mim não é chato, sabe? É uma coisa que eu gosto mesmo de estudar e de entender. Mas eu sei que para muitas pessoas não é. Isso caracteriza essa natureza desafiadora da segurança. Além do tema ser complexo, ele tem aí, às vezes, o acesso à informação, ele não é tão fácil quanto outras coisas. E, por exemplo, a questão da referência de segurança que você usa. A gente não tem na perfumaria independente, a gente não tem necessariamente uma obrigação de seguir a IFRA. Eu trabalho com as indicações da IFRA e comento muito com os meus alunos para fazerem o mesmo. Mas assim, acaba que fica aquela coisa da pessoa mesmo ter que escolher. A gente tem lá o livro Essential Oil Safety, do Serran, que é uma muito boa referência de segurança, a base de dados da IFRA, essas duas referências são as que eu trabalho, mas é aquela coisa, ninguém pode te obrigar a seguir referências de segurança, a respeitar limites de uso. Mas se você escolhe não fazer isso, aí é por sua conta e risco.
Eu sempre falo que, independente da escolha que você fizer de referência, o que você não pode é não ter referência de segurança. Isso aí depõe muito contra a qualidade da sua criação. É fato. E não é opinião só minha. Esse, então, é um outro desafio. Para a gente tentar pensar um pouco em como deixar esse desafio, vencer esse desafio, primeira coisa é você entender a importância da segurança. Pode ter lá os seus desafios, pode às vezes ser chato, mas tem que estar cristalino para você que não se fala em perfume sem falar em segurança. E não tem jeito. A gente precisa falar desse tema. Tem nota que a gente vai amar e que a gente vai ver que o limite é muito pequeno e a gente queria colocar mais, e se a gente quiser respeitar o limite, não vai dar. A gente precisa entender, eu acho que o melhor caminho da solução para esse desafio é você realmente entronizar esse tema é importante e eu preciso lidar com isso. A melhor maneira de vencer o desafio da segurança é atravessando ele, apesar das suas dificuldades. É você escolher uma boa referência de segurança, você procurar mais informações e colocar isso em prática nas suas criações. É um divisor de águas. É um divisor de águas porque o seu perfume, segurança é qualidade. Segurança é uma das facetas da qualidade. E ela fala por si só, por mais desafiadora que às vezes ela possa ser. Deu para entender? Jaci está comentando aqui, eu ia dar os dois exemplos. Canela, musgo de carvalho, são maravilhosos, mas... Exato. Exato. São dois exemplos muito bons para isso. E essa consciência ajuda a gente a vencer o desafio. Tem que respeitar, não adianta. E a lista, aquela lista de alergênicos de 26, ela já aumentou e aí até 2026 ela já vai ter que ser adotada. Se eu não me engano, eu já baixei o documento, mas eu ainda não li. São 45 alergênicos agora. Então, o negócio ficou ainda mais extenso. Certo? Terceiro desafio, aproveitando comentários aqui de vocês, é a combinação de notas. Esse ganha disparado. Num questionário que eu fiz recentemente, no mínimo 50% das respostas responderam isso, que o desafio é combinar as notas, é encontrar o aroma ideal. É um grande desafio. Então eu tinha que falar dele. Como que esse desafio é vencido? Prática. A resposta melhor que eu te dou. Não tem fórmula mágica, é prática. Se eu te disser coloca tantas gotas com tantas gotas sempre que vai dar certo, não, isso não acontece. É tentativa e erro, tentativa e erro. O que pode acontecer e vai acontecer com a prática é que você vai errar menos e você vai encontrar a combinação de forma mais rápida. Mas não adianta. O desafio da combinação é prática, é estudo, você às vezes ter ideias de vários pontos de vista, de química, de ler sobre uma nota, mas eu sempre gosto de treinar com vocês a independência, de ensinar a independência criativa. E a melhor forma de ter independência criativa é criando. Vencer esse desafio, ele é fácil, mas ele dá trabalho. Mas é um trabalho gostoso, gente. Por favor. Combinar as notas, a gente tem estratégias para fazer isso. A gente não faz aleatoriamente, a gente tem lá estratégias mais e menos complexas para poder combinar. Se você não tem nenhuma, fica com a primeira das 3 que eu ensino para os meus alunos, que ela já vai te ajudar demais. Toda vez que você pegar uma nota e não souber com o que combinar, pega sempre uma nota primeiro da mesma direção olfativa. Estou lá com uma nota herbal nova, de uma matéria-prima que eu nunca vi. Ela é uma nota herbal. Pega uma outra nota herbal bacana, uma nota clássica, por exemplo, para tentar combinar. Isso já vai te dar um pouco mais de respiro para você ir ousando mais com o tempo. Ok? Muito bem, Maria Célia. Está praticando e é praticando que você vence esse desafio.
Não tem jeito. Combinação de notas é isso mesmo. É a questão da prática. Vai ter um outro aspecto da combinação de notas que eu vou falar daqui a pouco, é porque ele está ligado a um outro desafio. Eu volto depois. O quarto desafio, esse é ótimo de falar, extremamente delicado o tema. Preparem-se, rufem os tambores, fixação. Vamos falar desse desafio. Fixação em perfumes 100% naturais é um desafio e vai continuar sendo um desafio. A gente consegue melhorar bastante a fixação de um perfume natural, mas você precisa ter muito claro que essa fixação não vai ser igual a um perfume que usa notas sintéticas. Isso você tem que ter claro. A fixação, aquela de longa, de alta performance, é um grandíssimo desafio para perfumes naturais. Esse é um fato, tá? É um fato. E os sintéticos, eles vão, sem sombra de dúvida, trazer mais fixação para um perfume se você tiver aberto, por exemplo, a uma adição estratégica de sintéticos dentro da base natural, que algumas pessoas gostam dessa abordagem. Mas se você estiver no 100% natural, é um desafio maior. Por exemplo, as notas resinosas vão te ajudar muito nesse caminho. Mirra, olíbano, elas podem realmente ajudar a melhorar a fixação, tá? Então, são caminhos que a gente pode pensar para ajudar a resolver um pouco isso. Tem outras ideias, mas num primeiro momento, uma ideia bem bacana pela própria natureza química é você explorar, por exemplo, a ideia das notas resinosas. É uma ideia bem bacana, que tem pessoas que usam e tem bons resultados. Bons resultados dentro do universo do natural. Não estou falando de um perfume que você passa às 8 da manhã, toma banho e antes de dormir você ainda sente ele na pele. Acorda. Não é assim a perfumaria natural. E isso não é uma coisa ruim. Fixação é sim uma propriedade de performance muito apreciada, mas a gente precisa entender também da educação perfumística. Vamos usar essa expressão. De entender que um perfume natural tem as suas características, tem as suas belezas, os seus desafios, assim como um perfume que vai ter muitas notas de origem sintética. Próximo desafio, também ligado a processo, mas fim de processo, frascos e embalagens. Esse é desafio, por quê? Porque o portfólio que a gente tem aqui de opções de frascos de perfume, frascos de vidro, que são os mais recomendados, por causa de questões inclusive de reação química com o material da embalagem, a gente não tem muitos designs elaborados de vidro para poder adquirir. Os designs são mais simples dos que a gente tem aqui com mais facilidade de encontrar. Tem fora do Brasil? Tem, com designs mais avançados, exóticos? Tem, mas aí a gente cai na mesma questão das matérias-primas. Custo, impostos, desafios de importação, essas coisas. E aí você precisa pesar o que vale a pena para você. Maneiras da gente tentar pensar um pouco em como contornar isso. A primeira delas é aceitar a realidade que a gente tem no momento. Claro que a gente pode, sim, e deve falar com os fornecedores, começar a perguntar mais. Isso movimenta o mercado e eles começam a enxergar uma necessidade que vai ter que ser preenchida. É uma coisa interessante também. A gente tem fornecedores independentes de embalagens, que às vezes não são aquelas grandes casas de essência, que às vezes têm acesso a algumas embalagens mais elaboradas. Mas vamos pensar numa solução mais fácil, pensar mesmo naquelas embalagens que a gente encontra de maneira mais fácil. A gente vai ter designs mais limitados, vai ser ali um cubo, um retângulo, uma forma mais que vai ser cilíndrica. Tudo bem, a gente pega delas a melhor, a mais coerente com a nossa mensagem, com a mensagem do perfume. E uma coisa que eu gosto de falar é o seguinte, tenta trabalhar também no resto do perfume. Já que essa embalagem de vidro é um desafio,
Tenta trabalhar, por exemplo, nas cores do rótulo, em algum detalhe, às vezes em um laço, alguma coisa que você fizer. Teve uma conhecida minha que fez uma caixinha de madeira para o perfume. Ele nem tinha rótulo, assim, o frasco era simples, ficou muito interessante. A gente consegue trabalhar a criatividade de uma forma que a gente consiga dar uma boa contornada nesse desafio. É o que eu indico para você. A Jaci comentou aqui, é isso mesmo, o Brasil em frascaria é muito deficiente. Muito, infelizmente. Aí a gente pensa nessas estratégias, porque também a gente não pode complicar demais. A gente precisa pensar em estratégias mais simples. E eu diria que nesse primeiro momento, dada a realidade que a gente ainda tem, é um caminho que dá para a gente poder fazer e que já vai ajudar. Criatividade, ela resolve muita coisa. E eu já vi vários exemplos de pessoas que contornaram esse desafio de uma forma muito elegante, de uma forma simples e fizeram um trabalho muito bem feito. Ok? Próximo desafio, desafio ligado a produto. É um tema polêmico muito, que eu ainda vou fazer uma conversa só sobre ele. Regularização da produção. Então, a regularização da produção de perfumes independentes no Brasil, ela ainda é feita, se você quiser, né, assim, oficialmente falando, você não tem uma regulamentação específica para quem trabalha com pequenos lotes. O que normalmente se tem é você ser sujeito à mesma regulamentação que grandes indústrias estão sujeitas. Então, o caminho seria ou você vai abrir a sua própria indústria, o que pode levar aí um bom tempo e exigir um investimento bastante alto, ou então a opção que eu tenho visto, que é a melhor opção para quem quer fazer a regularização da sua produção, por exemplo, frente à Anvisa, que é a questão da terceirização. E muita gente se engana, não tem jeito, gente. Se você quiser fazer a regularização da sua produção, e você, por exemplo, não tem condição de fazer um grande investimento para abrir uma empresa, um lugar de produção, essa coisa, a terceirização é o melhor caminho, porque é uma empresa que ela tem toda a cadeia produtiva, ela vai produzir os seus perfumes para você, ela vai colocar lá a embalagem bonitinha, e você vai poder comercializar. Tem mais detalhe nisso, por isso que depois eu vou fazer uma conversa sobre isso. É só para você entender. A empresa produz para você, aí tem um contrato bacaninha, você vai ter que ter CNPJ e tudo mais, mas vencer esse desafio para quem quer fazer essa regularização, a terceirização, a meu ver, é o melhor espaço. Até porque hoje tem muito mais empresas do que tinha há alguns anos. E hoje a gente tem empresas que produzem pequenos lotes, 50 unidades às vezes, 100 unidades, e isso já é possível hoje. Então considera essa alternativa para poder contornar esse desafio. Ok? Os 3 últimos desafios que eu quero falar, eles estão mais ligados à pessoa que cria, porque eu sei que eles são desafios importantes para vocês, para muitos de vocês, pelo menos. O primeiro deles é a insegurança ao criar. Alguém aí tem esse problema? A insegurança ao criar. Fala você criar o perfume, dá aquele frio na barriga. Essa insegurança, ela costuma vir, às vezes, da pessoa achar que ela não tem criatividade para fazer um perfume, criatividade para fazer um bom perfume, e tem a ver também com a questão das expectativas. Já lidei com casos de pessoas que foram começar o processo criativo. Teve uma pessoa em particular que o nível de expectativa dessa pessoa foi na época da mentoria, tá? O nível de expectativa dessa pessoa foi tão grande com relação eu não sei se eu vou criar um perfume bom. A pessoa desistiu. Ela não quis fazer o perfume, ela desistiu da ideia. Foi por isso.
E o mais irônico de tudo é que essa pessoa em particular, ela tinha ideias extremamente interessantes, trouxe uma ideia de perfume belíssima, mas o que a gente pode fazer? A gente não vai mudar a outra pessoa. Então é um trabalho que você tem que fazer, trabalhar as suas expectativas. E trabalhar o medo mesmo de dar a cara, a tapa, de criar esse perfume, de fazer isso. Eu poderia dar aqui, se a gente fosse fazer uma aula sobre isso, eu garanto para vocês que eu pegaria vocês aqui e faria vocês terem 3 projetos de perfume facilmente. Sabe por que eu tenho certeza absoluta para dizer isso? Por causa de tudo que eu já vi até hoje. E por outra coisa, que é uma coisa que eu já ouvi agora, eu não lembro onde que eu ouvi ou li isso, mas é uma frase que eu achei muito maravilhosa. É aquela coisa da arte estar dentro da gente, da inspiração estar dentro da gente. E se você tem a sensibilidade, por exemplo, de apreciar um pôr do sol, uma música bonita, ou uma capacidade de apreciar uma cena da sua vida, você tem criatividade para fazer perfume. Não esqueçamos que a perfumaria é arte. E a arte ela tem esse componente da abstração de forma essencial no seu caminho de criação. Eu gosto muito de falar do equilíbrio, inspiração e técnica. A gente não fica uma sem a outra, não existe. Elas não se sustentam. E a inspiração ela está dentro da gente. A gente precisa, claro, treinar o olhar. A minha professora Lúcia, quando a época que eu fiz consultoria de imagem, ela falava muito essa expressão que me marcou, treinar o olhar. Quando você começa a treinar o olhar, você começa a desbloquear essa criatividade sua e normalmente a gente encontra coisas muito potentes dentro da gente. Só que a gente se esbarra com essa questão das expectativas, às vezes de no primeiro perfume já criar o próximo Chanel número 5. Para quê? Sabe, eu entendo, claro, a gente quer que o nosso projeto fique bacana, a gente quer criar uma coisa bonita, mas a gente muitas vezes esquece que os grandes perfumistas às vezes passam 2, 3 anos criando um projeto e eles recebem muitos nãos, muitos projetos que eles acham às vezes maravilhosos, mas o avaliador olfativo vai dizer, não, isso aqui não tem nada a ver. Se os grandes perfumistas que têm muitos anos, décadas de experiência, passam por isso até hoje, a gente pode usar isso de inspiração para entender que essa insegurança nossa, principalmente nessa faceta, ela precisa trabalhar. A gente precisa trabalhar um pouco essa expectativa e tentar. É aí que a gente vai melhorando. O comentário aqui, eu acho que a criação é uma descoberta. É uma descoberta em vários sentidos. É uma descoberta de várias coisas que a gente faz. Eu não posso deixar de pensar naquela história que tem sobre, eu acho que é sobre o Michelangelo. Eu não lembro agora qual dos escultores que que ele, quando perguntaram para ele sobre a estátua que estava no mármore, como que eu não sei a história, tá, gente? Vocês pensem aí depois, vocês lembram, vocês já devem ter ouvido essa história. É que perguntaram para ele como que ele tinha criado aquela escultura tão maravilhosa. Ele comenta que a escultura já estava dentro do mármore, ele só tirou o excesso. Isso é lindo, né? A gente pode pensar nisso dentro da nossa paleta, a minha ali, a de vocês. Tem grandes perfumes ali, a gente só precisa encontrar esses perfumes. E a gente não vai encontrar esses perfumes se a gente fica inseguro com a nossa capacidade de criar. E é igual a combinação de notas. Faz! Nossa, ficou horroroso esse perfume. Ok, ficou horroroso por causa de quê? Nossa, eu coloquei demais isso. Então coloca menos. Não tem jeito, é tentativa e erro mesmo. O penúltimo desafio, ele já foi até mencionado e está meio ligado ao que eu acabei de falar. Está ligado à combinação, falei que eu ia voltar nesse assunto. O penúltimo desafio é agradar o público. Agradar o público desse nicho, agradar o público de um modo geral.
E eu separei alguns pontos aqui. Primeira questão tem a ver com a educação do público. Muita gente nem sabe o que é um perfume natural. Muita gente nem sabe o que é experimentar um perfume natural. Às vezes a pessoa vai e ela está ligada num primeiro momento. A primeira pergunta que vão te fazer é a seguinte: quantas horas que dura? É uma das primeiras perguntas que vão te fazer. Quantas horas que dura o seu perfume? E você tem que estar preparado para isso, para poder explicar, olha, o perfume natural, ele é um produto diferente, ele tem uma lógica diferente, é um produto de nicho, tem uma lógica diferente, a própria estrutura da composição. E a fixação, ela é menor, o que não significa em momento nenhum que o perfume não vai ser maravilhoso. E felizmente a gente tem um grande exemplo que está aí há mais de 300 anos, a água de colônia. A água de colônia clássica, ela dura muito pouco e é um perfume extraordinário. Falar o quê diante disso? Não tenho o que falar. Agradar o público é educação, agradar o público é divulgação, porque quanto mais pessoas ficam sabendo que esse tipo de produto existe, melhor, colabora muito para isso. Dar a cara a tapa, é você colocar o perfume e ver o que acontece. Eu criei um perfume, mas eu não sei o resultado para o público. Eu tenho que lançar esse perfume, eu tenho que ver o resultado disso. Mas, para vocês que trabalham com isso, seja com perfume no portfólio de cosméticos ou com uma marca só de perfume, eu tenho total consciência de que você não pode, eu criei esse perfume aqui, eu achei maravilhoso, não estou nem aí para o que o público vai achar, gostou, gostou, não gostou, não gostou. É claro que essa é uma postura que você pode ter. Mas normalmente, quando a gente tem uma marca, quando a gente tem a comercialização envolvida, é muito interessante a gente fazer pesquisas antes. E esse é o caminho que eu daria para você contornar esse desafio. Falei da educação e da divulgação, claro, mas agora de um ponto de vista de criação mesmo. Procura, por exemplo, na Fragrantica, que é aquela revista virtual, você quer criar um perfume floral. Procura os perfumes que foram lançados nos últimos 5 anos, procura os perfumes mais vendidos. Estou falando aqui agora de um ponto de vista que visa mesmo a venda do produto. A gente tem que fazer esse raciocínio. Procura isso, usa essa base de dados, faz uma pesquisa no Google, perfumes mais vendidos, o que notas que ele tem, ou então se você já tem um público, pergunta para as pessoas que tipo de cheiro que você gosta, que tipo de perfume que você gosta. Isso já vai te dar nortes para você criar um projeto mais assertivo, mais alinhamento com a ideia de agradar ao público. Tá? Então faça isso, que dá para você resolver esse problema. Ou não resolver completamente, mas contornar, trazer mais recursos para você lidar com esse desafio. Recentemente eu estava montando a aula de ambarados e eu fiz uma pesquisa de alguns perfumes que eu queria experimentar, assim, ver a pirâmide deles lá na Fragrantica, e acabou que me deu uma ideia de acorde que eu experimentei e acabei descobrindo uma outra coisa que vai impactar um outro negócio. No meu caso, eu trabalho com ensino, principalmente. Então, as minhas observações, elas têm um viés específico. Mas quando você está pensando em criar para comercializar, você pode fazer isso como estratégia. Espero que tenha ficado claro. E o último desafio é o desafio que também é ligado a quem cria. É um grande desafio, grande mesmo. E eu falo porque eu já vi vários alunos terem esse desafio. Não sei se acontece com você, é a impaciência com o processo. É querer que o perfume fique pronto no fim de semana, basicamente. É o seguinte, a questão aqui passa um pouco pelo caminho lá que eu falei da segurança. O processo de criar um perfume na indústria, ele normalmente vai durar aí de 2 a 3 anos.
E aí eu me pego pasmo quando às vezes eu comento com as pessoas que a criação independente de um perfume de base natural, ela pode levar ali de 3 a 6 meses e eu escuto, nossa, é demorado demais. Para, né, gente? Pensa nesse parâmetro de comparação. Quando você lida com perfumaria, o melhor caminho para você vencer o desafio da impaciência com o processo é você entender por que certas etapas levam o tempo que levam. Um perfume, ele precisa, por exemplo, a solução de trabalho. A gente precisa deixar um tempo depois de preparar. Tem notas que turvam o álcool e com o tempo elas deixam de ficar turvas. O produto vai ficar mais bonito. A gente precisa deixar o produto maturar para que a interação entre as notas seja mais eficiente e, eventualmente, até algumas reações químicas leves que acontecem, elas aconteçam para deixar o produto melhor. A gente precisa respeitar os tempos do processo. Você tem um tempo para escolher as notas, você tem um tempo para errar fazendo acorde e às vezes os erros vão te levar para outros lugares. Você tem um tempo para fazer estudos olfativos. E eu lamento te dizer, meu bem, mas se você não entender os porquês dos tempos, aí fica difícil. Fica difícil trabalhar com perfumaria, entende? Então a impaciência com o processo, minhas 2 dicas para você, por favor, não fique bravo comigo, é aceitar e curtir o processo. E eu te digo uma coisa, depois que você criou o seu perfume, mais na frente, quando você tiver só que fazer ele de novo, porque aí você já tem a fórmula, eu te garanto que se você viveu o processo de uma forma bacana, você vai sentir saudade do processo. É igual teatro. A gente tem a noite de apresentação, mas muitas vezes a gente sente muita saudade dos ensaios, porque a gente percebe que às vezes era no ensaio que a gente viveu grandes coisas. O lançamento do perfume é a apresentação, o processo criativo são os ensaios. Curta os ensaios. É assim que você vence o desafio da impaciência. É isso. Falei muito, falei dos 9 desafios que eu trouxe. E aí, eu queria ver com vocês se vocês compreenderam e se vocês têm aí alguma observação acima desse tema de hoje que a gente falou. Eu vou aguardar para já fazer a minha finalização. Se você estiver vendo depois e quiser fazer um comentário, vai ser muito bem-vindo. Lembra sempre, desafio a gente tem, mas é uma coisa tão magnífica, tão maravilhosa que a gente vence com alegria. Vou só ver então se vocês vão fazer algum comentário. Tô pegando alguma coisa para cheirar, gente, tá? É isso que eu tô olhando para lá. E hoje é vetiver que eu estou cheirando aqui. Bom, então eu acho que vocês não têm nenhum comentário para fazer. Eu vou então encerrar a nossa conversa de hoje. A gente falou então dos desafios na criação independente de perfumes. Desafios que é importante a gente entender exatamente para poder vencê-los e ter toda a alegria, todo o prazer que é vencer esses desafios. Não se deixe confundir com o fato dos desafios existirem e não veja isso como algo para travar você. Não é isso. É só para você entender e vencer, certo? Essa é a grande mensagem. Vejo vocês então agora. Na semana que vem eu vou ver vocês na jornada da perfumaria natural independente, que a gente vai ter 3 aulas com temas muito interessantes. A inscrição, reforço, ela é gratuita, o evento também. A inscrição é no link da bio aqui da FSA Perfumes Naturais. Não percam, porque eu estou preparando tudo com muito carinho para vocês. Aproveitem então essa informação que eu trouxe. Um ótimo fim de semana para vocês e eu vejo vocês então em breve. A Bientôt.